o dom de profecia e o ministério profético. Se você quer saber mais sobre este assunto, continue aqui comigo neste vídeo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito no canal, que Deus abençoe sua vida, já deixa o seu like e também já compartilha este vídeo. E se você não é inscrito no canal, é a primeira vez por aqui, já te convido a também se inscrever no canal e já deixar o seu like. E te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Convido você, a partir de agora, para pegar sua Bíblia, onde iremos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Iremos fazer menção de um texto da Escritura Sagrada, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o verso de número 1, 2 e 3, onde diz assim a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Também convido você a abrir sua Bíblia ainda na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4 e o verso de número 1, que diz assim o texto da Escritura Sagrada: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Olha, nenhum profeta de Deus, nenhum homem de Deus, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, e hoje, o verdadeiro profeta de Deus, ele não faz autopromoção dos dons espiritual. Ele não vai fazer autopromoção da profecia que Deus, por ocasião, lhe revelar ou lhe outorgar, ou lhe comissionar para que ele venha a transmitir alguma profecia. Então o profeta de Deus, o verdadeiro profeta, ele não vai procurar tirar vantagens, ele não vai procurar se autopromover. O verdadeiro profeta de Deus, o homem de Deus, não. Aquele que tem responsabilidade e aquele que procura fazer com zelo os dons espirituais, ele se propõe, ele se dispõe a ser usado por Deus, simplesmente usado por Deus e fazer cumprir a vontade de Deus. Agora, quando você encontrar a santidade exagerada, aquele profeta que se julga mais santo do que todos, aquele profeta que se julga melhor do que os outros, ele reivindica para si uma santidade exagerada. Ele é aquelas pessoas que procuram ser santo demais, que procuram ver nos outros as falhas, que procuram ver em outros os pecados alheios. Tenha cuidado com aquele que reivindica para si uma santidade exagerada. E às vezes essa santidade exagerada vem no sentido de humildade. De uma humildade também exagerada, a pessoa que é humilde demais. Aquela pessoa que não é simples, mas ele reivindica uma humildade para si, que você logo percebe que ele não é tão humilde, mas que ele está reivindicando uma humildade exagerada. Tenha cuidado. É um meio também de ser um ato do falso profeta. Eu devo julgar o profeta?
Se eu olhar para a palavra de Deus, o que eu devo julgar é a profecia. Sim, eu devo julgar. Eu devo julgar a profecia. A Bíblia me orienta a julgar a profecia. Ela não me orienta a julgar ou condenar o profeta, não. Mas ela me orienta a julgar a profecia. Foi o que lemos aqui nestes versículos. Vamos ver no decorrer deste vídeo alguns pormenores da mensagem profética, do dom de profecia e do ministério profético. Antes de começar, eu quero dizer que aquele que causa escândalo, esse está com um grande problema. O falso profeta, ele causa escândalo. Dificilmente ele não irá causar escândalo, porque o falso profeta, ele se apropria de heresias, de ensinamentos heréticos. Então ele causa escândalo para o Evangelho de Deus. Agora, aquele que denuncia, este não está causando o escândalo. Aquele que denuncia, ele está exortando, alertando para que muitos outros não venham a dar ouvidos a tais falsos profetas. E o próprio Filho de Deus denunciou. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, nos diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Em Mateus 24, a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, o Filho de Deus, dizendo para nós: acautelai-vos, que muitos enganarão. Muitos virão em meu nome, muitos virão para enganar. Então acautelai-vos desse, que ninguém vos engane. Acautelai-vos dos falsos profetas. E ele, de uma maneira muito gentil, muito educada, certa vez nos mostra a Escritura Sagrada, que ele passando no templo, ele viu alguma coisa errada ali, ele fez uma denúncia, virando as bancas daqueles mercadores, de um modo muito educado, Então essa palavra, ela fica para nossa reflexão. O vídeo de hoje, ele não vai escorrer neste sentido, mas é um alerta que eu estou fazendo aqui, essa pontuação. A profecia, ela tem autoridade? A primeira pergunta que eu faço se a profecia tem autoridade. Porque muitas pessoas correm atrás de profetas. Por que profetas? Porque o profeta é aquele que vai lhe entregar uma profecia. Então muitas pessoas vão para cá e para lá, ficam correndo, esquecem de ler a Bíblia Sagrada e se firmam correndo atrás de profecias. A verdadeira profecia, ela tem a sua autoridade atestada nas Escrituras Sagradas. A verdadeira profecia tem a sua autoridade atestada nas Escrituras Sagradas, pois é inspirada e proveniente do Espírito Santo de Deus. Há a verdadeira profecia, que é a profecia que vem de Deus. Há a profecia da carne, que é aquela que a pessoa, através dos seus olhos e do seu interesse, ele profetiza conforme a sua intuição, não conforme a inspiração divina. E a profecia do diabo é quando a pessoa profetiza já arquitetada, já planejada para fazer o mal. Estes são os três tipos de profecias que existem: a profecia de Deus, a profecia da carne, que é a profecia humana, e a profecia do diabo. E todas essas profecias, elas são interlocutadas, ou seja, o veículo para a transmissão dela é o ser humano. Então, devemos ter cuidado e devemos conhecer a palavra de Deus para podermos nos livrarmos das falsas profecias, dos falsos profetas.
O dom de profecia é um dom espiritual. A Bíblia, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai discorrer sobre o dom de profecia, em específico, no versículo de número 10. Ele vai dizer que a profecia é um dos dons espirituais. E o ministério profético? O ministério profético é um dom ministerial. A profecia é um dom espiritual. E o ministério profético é um dom espiritual. Daqui a pouco nós vamos saber qual a diferença e qual a função de cada uma. O dom ministerial nós encontramos em vários versículos em Efésios, mas também em Efésios capítulo 4 e o verso de número 11, o apóstolo Paulo nos diz ali que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres e evangelistas, e assim sucessivamente, os dons ministeriais que é dado para a igreja. O dom de profecia é para todos. O dom de profecia é para todos. É para todos, é para aquele que buscar, é para aquele que clamar a Deus, é para aquele que colocar a sua vida diante do altar de Deus e procurar receber, se esforçar. O dom de profecia é para todos. Porém, o ministério profético não é para todos. Não é para todos. O dom de profecia para todos está em 1 Coríntios, capítulo 14, o verso de número 31. E também em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Onde diz ali que o dom espiritual, ele pertence ao Espírito Santo. E o Espírito Santo distribui conforme a vontade dele. A vontade dele. O dom de profecia, ele pode ser instantaneamente. Deus pode usar uma pessoa hoje, como dando-lhe uma profecia, usar aquela pessoa para profetizar. E pode voltar a usar amanhã, pode voltar a usar a semana que vem, pode voltar a usar o mês que vem, mas nem só por isso a pessoa vai se julgar dona daquele dom. O dom pertence ao Espírito Santo, que vai distribuir conforme lhe é conveniente. Agora, o ministério profético é um ministério, vamos dizer de uma maneira mais clara, é duradoura na vida de uma pessoa. Porque o dom de profecia é um dom sobrenatural. É um dom sobrenatural de inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele pode ser esporádico na vida de uma pessoa. Agora, o ministério profético é um dom ministerial permanente, vamos dizer assim, com aquela pessoa. O dom ministerial é duradouro, ele é efetivo. Agora, o dom de profecia pode ser duradouro, mas não é obrigação do Espírito Santo permanecer com uma pessoa só profetizando. Ele pode usar várias pessoas dentro da mesma igreja, dentro da mesma comunidade, para profetizar. Eu conheço pessoas que foram usados por Deus em 10, 15 anos, uma vez apenas como profeta. Transmitiram profecias apenas uma vez. E conheço pessoas também que são permanentemente usados por Deus para o dom de profecia. Essa reivindicação não há um padrão, porque o padrão é o Espírito Santo de Deus, é a vontade do Espírito Santo. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa. É uma capacitação especial do Espírito Santo. Ele capacita aquela pessoa para o dom de profecia. Já o ministério profético é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. O ministério profético é Deus que dá o ministro para a igreja.
ele usa aquela pessoa no ministério profético. Ele vai ser o ensinador, ele vai transmitir a profecia da palavra de Deus para a igreja. No dom de profecia, o Espírito Santo usa a voz, a palavra. Como se dizem nos livros, Deus usa a parte a parte fonética da pessoa. Ele usa a boca da pessoa, no dom de profecia. E no ministério profético, ele usa a consciência, ele usa a mente da pessoa. Vamos, essas diferenças que nós precisamos trabalhar para entendermos o verdadeiro dom da profecia. No ministério profético ele usa a consciência, enquanto no dom ele usa a voz, a boca, a palavra da pessoa. Propósito do dom de profecia. Propósito do dom de profecia. O dom de profecia ele é local. Ele é local para aquela igreja, ele é local para aquela comunidade. O dom de profecia. O dom de profecia ele tem o propósito de gerar vida. Gerar vida. A profecia, a verdadeira profecia de Deus, ela não mata, ela não destrói, ela gera vida. A verdadeira profecia de Deus, ela tem o propósito de prover uma direção, seja para uma pessoa específica ou para a comunidade. Geralmente é mais para a comunidade, é mais para a igreja. O dom de profecia, geralmente 99,9% é para a igreja. É o dom de profecia. É para prover uma direção. E o terceiro propósito é proporcionar apoio ou socorro. Toda vez que o dom de profecia é usado, é para gerar vida, é para prover uma direção, é para proporcionar apoio, para trazer socorro. Num grande problema, num grande milagre, aí o dom de profecia, ele se manifesta logo em seguida. Automaticamente o milagre de Deus acompanha a verdadeira profecia. Dificilmente virá a verdadeira profecia desprovida de milagre. Dificilmente. Na nova aliança, o propósito do dom de profecia é trazer apoio, é trazer o socorro, é manifestar o milagre. Daí provém a autoridade do Espírito Santo, a autoridade da verdadeira profecia, a inspiração divina. Propósito do ministério profético. Propósito do ministério profético. Se o dom de profecia é um dom local, o ministério profético é geral e itinerante. Porque a palavra de Deus é geral e itinerante. Então o ministério profético ele é casado, ele é vinculado à palavra de Deus. Todo ministro que exerce o dom ministerial profético, ele obedece à palavra de Deus, ele é conjugado com a palavra de Deus. Se o ministério profético não for conjugado com a palavra de Deus, for avesso, descartado, não é ministério profético. É apenas um discurso, é apenas uma falácia. O ministério profético, ele provém das Escrituras Sagradas. O ministério profético, ele obrigatoriamente, ele nasce, ele se cria, ele se é extraído da palavra de Deus. Da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Propósito do ministério profético. Exercer a autoridade da palavra de Deus. Se eu for exercer o ministério profético,
em qualquer lugar, na minha igreja ou em outra igreja ou em qualquer lugar, e eu falar em nome de Deus, fora da palavra de Deus, eu não estou exercendo o ministério profético. É esse o dom ministerial profético. Dom ministerial da profecia é essa. É gerar vida. Porque através do dom do ministério profético, dom ministerial, da profecia, vem a vida através da cura, através dos milagres. Nem o dom de profecia, nem o ministério profético é desprovido da ação do Espírito Santo de Deus. Se for desprovido do Espírito Santo, é apenas um discurso vulgar. É apenas uma heresia que está sendo falada. Mas se é vinculado ao Espírito Santo, provém do Espírito Santo, provém da Bíblia Sagrada, ele vai trazer, ele vai gerar vida, ele vai curar feridas, ele vai sarar as feridas. Ele também vai construir. Um dos propósitos do dom ministerial profético é construir caráter, construir vidas, construir sentimentos, construir fé, construir temor. O verdadeiro ensino da palavra de Deus, que é o dom ministerial da profecia, faz esta construção. É um dos significados da palavra profeta no hebraico. Ele tem que ter todos esses significados, todos esses adjetivos. E por último, depois de exercer a autoridade, de gerar vida, de construir, ele vai criar uma ação. Ele vai criar uma ação. Porque aquele que recebe o dom ministerial e ele ministra esse dom ministerial profético, aquele que ouve vai se levantar, ele vai precisar tomar uma atitude. Deus não fala em vão. Deus não fala em vão. Deus não vai falar para que a pessoa não venha, porque o Senhor é sábio. Ele sabe de todas as coisas. E nada foge ao seu controle. Função da profecia é edificar. Se a profecia não edificar, como é bom a gente ouvir aquela palavra que amacia o ego, que me exalta, e que é só bênção, que maravilha, mas só bênção não edifica. É a mesma coisa que eu dizer que a salvação é de graça. Para mim ela é de graça, mas custou caro. O preço foi alto. Então eu tenho que dar valor, porque a graça que ela representa para mim, ela representa um alto custo para aquele que pagou por ela. Então eu preciso dar valor, e para que eu possa dar valor, eu tenho que tomar atitude. Que ele procurar, zelar por esta salvação. Apesar que a graça de Deus, ela vem de graça, mas custou um alto preço, custa para nós reconhecermos, porque entramos numa batalha espiritual aqui. E essa batalha ao qual fomos inseridos, por pertencer àqueles que vão herdar a salvação, é uma batalha muito grande, é um preço muito caro e precisamos ser vigilantes. Porque o reino de Deus, a salvação é de graça, mas o reino de Deus é tomado por esforço. Exortar, a profecia exorta. Segunda função da profecia é edificar, exortar. Se tem só edificação, mas não tem exortação, esta profecia, ela está com problemas, ela está faltando algo da sua função. Então a profecia, a verdadeira profecia, ela edifica, ela exorta e por fim ela consola. Então, se ela edifica, ela exorta e ela consola, ela não vai destruir. Às vezes não é aquilo que nós queremos ouvir.
Às vezes queremos ouvir Deus falar certas palavras conosco, que Deus vem e fala outras palavras. Mas Ele vai edificar, exortar e consolar. Se Deus falasse só o que eu quero ouvir, aí Ele não seria Deus. Ele seria apenas o porta-voz da minha vontade. Não é assim nem a profecia e nem o ministério profético. Não pode ser exercido. O ministério profético, ele também precisa ser exercido nessas três modalidades. Dirigido para edificar, dirigido para exortar e dirigido para consolar. É esse o padrão da profecia, tanto no dom quanto no ministério da profecia. Julgamento da profecia. Eu posso julgar a profecia? A palavra de Deus diz que eu devo julgar. Não é que eu posso. Eu devo julgar. É diferente. Eu devo julgar. Para que eu saiba se é a verdadeira profecia, eu não vou me preocupar com a vida do profeta, não. Para mim não interessa quem é o profeta. Mas a palavra de Deus está mandando eu examinar os espíritos. Mas examinai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Então eu devo provar. E como eu vou provar esta profecia? A palavra de Deus, ela é o padrão. Ela é a balança pela qual eu devo colocar ela na balança para ver se vai ter um equilíbrio com a palavra de Deus. Se não tiver equilíbrio, eu preciso agora ter o máximo de cuidado. Não é simplesmente ouvir, pronto, Deus falou. Não. Eu preciso provar se os espíritos realmente vêm de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, também eu vou ter esse aviso para que eu haja segundo esse padrão da palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, diz assim: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. No versículo 21 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, diz assim: examinai tudo. Examinai tudo. Retende o bem. Eu não devo reter o mal. Eu devo reter o bem. É aquela história de duas sacolas. Eu escuto a profecia. O que for bom eu guardo. O que for ruim, eu coloco na sacola furada. Reter apenas o bem. Por que o bem? Agora o bem é segundo o meu ego? O bem é segundo a minha vontade? Não. O bem é segundo a vontade de Deus expressada na Bíblia para a minha vida. Eu preciso saber disso. Eu preciso ser edificado, eu preciso ser exortado, mas eu também preciso ser consolado. Eu não preciso ser destruído. As pessoas já fazem isso direto umas com as outras. Já destroem, já amaldiçoam, já julgam e condenam. Isso aí eu não preciso. A profecia não vem para isso. Ela vem para me trazer uma direção, para me prover um apoio e trazer para a minha vida um socorro. Ela vai me edificar, exortar e consolar. Em Mateus 24, o próprio Filho de Deus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Meu amado, meu querido irmão, eu agradeço a sua companhia. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se não se inscreveu no canal, mais uma vez eu te peço, se inscreve no canal, deixe o seu comentário e eu
Te espero no próximo vídeo, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.